E nós estamos aqui então finalizando um ciclo muito importante na nossa comunidade, de uma série especial que se intitulou A Treliça e a Videira. Nós falamos sobre a importância de dedicação na causa de Deus. Há uma passagem bíblica muito conhecida, dita por Jesus no Evangelho de João capítulo 15, e só para você nortear a sua cabeça, o Evangelho de João capítulo 15, quando Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus disse aquelas palavras, enquanto saía do cenáculo onde estava ceando com os discípulos, e se dirigia até o jardim do Getsêmani, o momento em que ele aceitou os pecados de todos nós sobre si, e por fim foi até o Calvário para nos salvar. E nesse caminho, em suas últimas palavras antes de morrer, Jesus considerou de extrema importância, realçar na nossa mente, realçar no nosso coração, a importância de que se nós não estivermos ligados a Ele, nós não podemos fazer nada. Quanto mais próximos estivermos de Jesus, quanto mais conectados a Ele, mais vitalidade espiritual teremos e mais comunhão desfrutaremos uns com os outros. Imagine Jesus aqui e todos nós individualmente nos aproximando de Jesus. Estaremos mais perto de Jesus e mais próximos uns dos outros. E a cerimônia da Santa Ceia, esse partir do pão, essa cerimônia que a gente chama de cerimônia de comunhão, é a cerimônia em que nós celebramos que somos filhos de Jesus, que estamos ligados a Jesus e também conectados uns aos outros. E para falar um pouquinho sobre isso, como nós já trabalhamos durante a série, esse texto de João 15, eu quero hoje conversar com vocês um pouquinho com o texto que está registrado em Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versos 42 a 47. A Bíblia aqui fala sobre um período muito nobre da igreja cristã. Foi o período logo imediato, posterior ao momento em que Jesus morreu e ressuscitou. Então as lições que Jesus havia dado para a igreja estavam muito claras, muito nítidas nas mentes dos discípulos, dos apóstolos que estavam ali apresentando a palavra. E existem duas coisas muito importantes que nós vamos destacar aqui nesses textos. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba, na medida que nós formos ler o texto, da nossa relação, da importância da nossa comunhão vertical, da nossa ligação com Deus. Porque tudo que acontece na nossa relação horizontal vai refletir esse nosso contato que nós temos com o Altíssimo. E em segundo lugar, como é que a nossa ligação com Deus, que o nosso contato com o Altíssimo, que a nossa comunhão com o Pai Celestial irá automaticamente reverberar na vida das pessoas que estão próximas a nós. Leia comigo aí, versos 42 a 47, dizem assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Não feche sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo a exposição do texto. Eu vou destacar aqui dois aspectos principais. O que está relacionado à nossa comunhão com Deus e o que está relacionado à nossa comunhão com os irmãos. E nesse texto nós podemos destacar três coisas que se relacionam à nossa comunhão com Deus. Se você reparar de novo no verso 42, ele começa com o texto dizendo assim que eles perseveravam no quê? Na doutrina de quem? Dos apóstolos. A igreja de Jerusalém, uma igreja reavivada pelo poder do Espírito Santo, uma igreja em movimento, uma igreja que tinha crescimento, era uma igreja que era centrada, que era fixada, que tinha conhecimento da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos no tempo da igreja de Jerusalém, essa que nós estamos lendo, era uma doutrina comunicada oralmente, mas que hoje nós temos acesso por aquilo que nós conhecemos como Novo
Testamento. O Novo Testamento é a transcrição daquilo que os apóstolos pregaram oralmente. A igreja primitiva era uma igreja cheia de poder, porque era uma igreja que comungava com a palavra de Deus. Era uma igreja que estudava a palavra de Deus, que conhecia as doutrinas bíblicas, que se debruçava sobre aquilo que Deus deixou escrito. Não existe como desenvolvermos confiança e comunhão com Deus se nós não nos dedicarmos com tempo para o estudo da palavra. É importante a comunhão com Deus e ouvir o que Deus tem para falar conosco. Alguns dias atrás eu estava aqui pregando para vocês e falei numa frase rápida, e hoje quero explicar com mais detalhe essa frase que eu disse. Eu disse assim, que pastor é ser humano normal e que pastor às vezes também acorda sem vontade de estudar a Bíblia. Eu não disse isso para vocês? E aí eu disse assim, mas eu estudo mesmo assim. O que eu estava querendo dizer com isso? Preste atenção no que eu vou falar agora. Não tem aquele dia que você acorda, você está cansado, correria intensa, e você fala assim, hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Tem ou não tem esse dia? Quem já passou por isso aqui alguma vez? Olha aí. Então eu não sou o único pecador aqui, né? Todo mundo passa por isso. Mas se você trabalha com pacientes, com clientes, com cartão para bater, você não está com vontade de ir para o trabalho, mas o que você faz? Vai do mesmo jeito. É assim ou não é? Porque se você não for, a cafunfa não vai cair no final do mês, não é? Pode te dar um problema aí. A gente vai do mesmo jeito. Isso significa algo, significa disciplina. Eu não fui para o trabalho porque eu queria ir ao trabalho, mas eu fui porque era necessário ir ao trabalho. É assim ou não é? Porque é com o trabalho que eu consigo recurso para a minha manutenção financeira. E eu preciso do trabalho. Da mesma forma que eu vou ao trabalho, muitas vezes sem ter vontade de ir ao trabalho, eu preciso estar em comunhão com Deus, mesmo que eu não sinta vontade de ter comunhão com Deus. Vida cristã não está baseada no desejo do ser humano. A nossa carne, a Bíblia diz que há uma militância, uma luta da carne contra o espírito. A sua carne sempre vai recuar, sempre vai se afastar daquilo que é espiritual. Quando você acordar pela manhã, a sua carne vai dizer assim para você, não, tem muita coisa para fazer, você tem que tomar o café da manhã rápido, hoje vai ter muito trânsito, olha só, já é tal hora, você não vai conseguir, e aí você fica naquela correria, aquela loucura, porque a carne vai militar contra o espírito, mas buscar comunhão com Deus não deve estar atrelada à nossa vontade, ao nosso desejo particular, deve estar atrelada a um princípio que como filhos de Deus nós temos, de que se somos filhos de Deus, precisamos diariamente comungar com Deus na primeira hora do dia. Jesus Cristo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e como que termina o verso? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como é que no transcurso do meu dia eu irei transmitir Jesus para as outras pessoas se eu mesmo não busquei Jesus no começo do meu dia? Então o que eu faço quando eu acordo e eu não estou com vontade de estudar a Bíblia? O que eu faço? Estudo sem vontade. E à medida que eu vou estudando sem vontade, sabe o que acontece? Não sei se isso já aconteceu com você também. Mas todas as manhãs, quando eu acordo e que não estou com vontade de estudar a palavra, e eu estudo mesmo assim, o que acontece? Eu começo a ser renovado espiritualmente por essa palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é igual aos outros livros. Você pode comprar um livro sobre motivação, hoje tem muito, né? Um livro sobre autoajuda, você pode ler várias coisas e aprender várias coisas, mas nenhum livro é igual à Bíblia. O livro pode te ensinar lições, mas a Bíblia ela tem um poder inerente nela que foi colocada por Deus. Se você ler Hebreus capítulo 4, lá está escrito que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Quer dizer que quando eu tenho contato com a palavra de Deus, aquela palavra é viva, aquela palavra é eficaz, é o registro escrito da palavra de Deus, irmãos. Quando tinha um paralítico na frente de Jesus, e Jesus dizia para o paralítico, levanta-te e anda, o que acontecia quando a palavra de Jesus era dita? O que acontecia? O paralítico levantava e andava. Esse mesmo poder vivo da palavra viva de Jesus é o poder que há nas Sagradas Escrituras. Portanto, quando Deus diz para você nas Sagradas Escrituras, para que você ande em santidade diante dele, e você lê aquele texto, você não deve ler o texto apenas como uma exigência divina, mas como uma promessa que ele está fazendo em você, de que ele irá operar na sua vida esse processo de santificação. Amém?
ela é viva, ela é eficaz e ela transforma corações. A igreja de Jerusalém era uma igreja vibrante, porque era uma igreja que comungava com a palavra de Deus. E eu paro um momento essa argumentação para fazer uma pergunta para o seu coração. E você tem comungado com a palavra de Deus? Você tem se debruçado sobre as sagradas escrituras todos os dias e orado ao Senhor, falando: Senhor, fale comigo através da tua palavra? Você tem feito isso? Deus quer falar com você. Deus quer se comunicar com você através das sagradas escrituras. Eu já falei isso aqui na comunidade, mas quero repetir porque eu quero que isso fique gravado no coração de vocês. Já estudei teologia na Universidade Metodista, já estudei teologia na Universidade Adventista, já estudei muitas coisas e muitos tratados de teologia que vocês nem imaginam, mas posso dizer para vocês que todos os dias que eu estudo a palavra de Deus, eu aprendo coisas novas sobre Deus. Todos os dias. Deus é maravilhoso, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele quer te dar força mediante o contato com sua palavra, mas é necessário que haja o seu esforço humano. É o esforço humano unido ao poder divino. Você se esforça, Deus opera em você, transforma você e usa você para impactar o mundo lá fora. Amém? Vamos nos dedicar mais, irmãos, para o estudo da palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar aqui dessa igreja, a igreja de Jerusalém, é que além de essa ser uma igreja que tinha comunhão com Deus através da doutrina, da palavra, diz o final do versículo 42, eu quero puxar a primeira frase, porque todas as coisas que vêm depois são uma ênfase nessa primeira frase, que eles perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, mas o finalzinho do verso 42 diz que eles perseveravam também no quê? Eles perseveravam também nas orações. A igreja de Jerusalém é uma igreja que orava com constância, uma igreja que orava com perseverança. Jesus Cristo havia prometido o Espírito Santo, e a Bíblia diz que no capítulo 1 de Atos, verso 14, eles se uniram juntos, começaram a orar, e qual foi o resultado da oração? O derramamento do Espírito, uma manifestação do Espírito Santo como nunca havia sido testemunhado na história. Agora, o que é mais fantástico é que para a igreja dos últimos dias, que é você, que sou eu, há a mesma promessa. A Bíblia diz que nos tempos finais o Espírito Santo seria derramado com tão grande poder, com maior poder do que foi derramado no dia do Pentecostes. E nós temos à disposição esse maravilhoso poder, mas assim como esse poder só foi acessado pela igreja primitiva quando eles oraram, esse poder só será acessado para nós quando nós fizermos o quê? Orarmos. Nós nos admiramos de grandes homens de Deus que permaneceram no transcurso da história em face de perseguição, fiéis à verdade. Pessoas que ao mesmo tempo em que colocavam fogo na frente dele para serem queimados nas estacas da perseguição, continuavam louvando o nome de Deus. Eu me lembro da belíssima história de John Huss, aquele grande personagem da história da Idade Média, que defendia as verdades bíblicas, e por defender as verdades bíblicas foi levado para a fogueira. E a gente pensa, poxa vida, mas como que a pessoa tem coragem de morrer por Jesus? Era uma pessoa de comunhão com Deus, era uma pessoa de oração. Quando seus algozes vieram tacar fogo ali para queimá-lo em praça pública, foram colocar o fogo atrás, ele disse, não, pode colocar o fogo aqui na frente. E enquanto as labaredas de fogo queimavam sua carne, sua voz se erguia em louvor, honras e glórias ao Criador de todas as coisas. Mas, queridos amigos, sabe qual era o segredo desses homens? Sabe qual era o segredo de John Huss? Sabe qual era o segredo do apóstolo Paulo? Sabe qual era o segredo de Pedro? O segredo de todos os grandes homens de Deus é que eles só puderam permanecer em pé e firmes diante dos mais cruéis ataques do inimigo, porque eles constantemente estavam de joelhos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos, queridos amigos, aprendermos a desenvolver o hábito da oração. Eu tenho procurado dia após dia aprender mais a desenvolver esse hábito. E, queridos amigos, é fantástico ver como as orações são atendidas. Eu tenho uma listinha em que eu anoto os pedidos de oração. E eu comecei há algum tempo atrás uma segunda listinha, que é a listinha dos pedidos realizados.
E é impressionante ver a ação de Deus através da oração. É impressionante, os milagres acontecem. Essa igreja primitiva aqui de Atos orava muito e milagres aconteciam. Por exemplo, se você continuar lendo aí Atos, você vai ver, por exemplo, que no capítulo 3, verso 1, o Pedro e o João estão indo ao templo para fazer a oração da hora nona. Os líderes da igreja eram pessoas de muita oração. Você quer ter poder no seu ministério? Quer que o seu pequeno grupo cresça? Você quer que o movimento que você está se envolvendo aqui na igreja tenha mais poder, mais oração, mais joelho calejado, que automaticamente o poder vem. A igreja de Jerusalém era muito perseguida. Pedro foi preso, mas a Bíblia diz que a igreja se reuniu, começou a orar. Deus mandou um anjo, abriu a porta da prisão e liberou Pedro. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos no livro de Atos, esse mesmo livro. A igreja orou, a prisão foi aberta. Paulo e Silas louvavam a Deus enquanto as celas se abriram. Eles eram pessoas de profunda oração. Queridos amigos, eu quero incentivá-los a serem pessoas de oração. A oração, muitas vezes, pode acontecer de não mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas ela sempre vai mudar o nosso coração. Amém? Nós precisamos crer no poder da oração, é uma ligação direta com o Criador de todas as coisas. E a terceira coisa que eu quero destacar, que a igreja de Jerusalém fazia em relação à sua comunhão com Deus, é o que está escrito lá no início do verso 47. Se você ler o começo do 46, diz que diariamente perseveravam unânimes, e aí o verso 47, que é uma continuação, diz, louvando a Deus. A igreja de Jerusalém era uma igreja de louvor fervoroso. Uma igreja que vivia para louvar o nome do Senhor. Eu às vezes tenho a oportunidade de visitar as igrejas, às vezes eu vejo o louvor sendo cantado aqui na nossa comunidade, e aquele momento em que a equipe que está cantando aqui na frente diminui o tom e deixa que a igreja cante. Não é lindo esse momento, irmãos? É maravilhoso a gente louvar o nome de Deus. Só que eu tenho nessas minhas andanças aí percebido tantas coisas assim que às vezes deixam o coração aflito. Às vezes eu chego numa igreja e está sendo cantado aquele louvor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe como que os irmãos estão cantando? Assim, ó. Sou feliz com Jesus. É assim que Deus espera o nosso louvor? Ele quer um louvor de coração, Ele quer um louvor vibrante, porque um louvor verdadeiro, ele exalta o nome de Deus e causa quebrantamento de coração. Quando a gente louva com o coração, e a Bíblia diz que a gente tem que louvar com o coração, e também com o entendimento, quando a gente repara na letra do hino, quando a gente canta de coração, isso opera transformação. A igreja de Jerusalém era uma igreja pulsante, era uma igreja vibrante, uma igreja que operava impacto na sociedade, porque era uma igreja que louvava de todo o coração. Não se deixe nos momentos em que você estiver aqui na igreja, no momento do louvor, se distrair com qualquer coisa, louve de todo o coração, mas não deixe que o seu louvor diário deixe de acontecer. Esse encontro que nós temos aqui como comunidade, deve ser o reverberar público de uma comunhão que acontece na solidão entre você e Deus. Louve a Deus todos os dias. Quer uma dicasinha básica para você fazer seu culto pessoal? Olha só, quando você acordar, cante 2 louvores. Separe um momento de oração, põe seu celular ali no modo avião para não tocar. Quem sabe coloca ali um tempo no temporizador, só levanta quando terminar o tempo. E depois estude a palavra de Deus. Não sem critério, não abrindo e botando o dedo em cima. Escolha um livro da Bíblia, estude verso a verso, medite. Você vai ver a diferença que vai fazer isso na sua vida. E aí o nosso encontro de sábado vai ser o reverberar público de uma comunhão individual com Deus, amém? Falei agora da nossa ligação vertical. Mas não há como nós termos comunhão com Deus, ligação com Deus. Se você é uma pessoa que está em contato com Deus, isso automaticamente será sentido pelas pessoas que estão ao seu redor. Isso vai transbordar de você. Eu sei que muitas vezes se usa essa figura de linguagem da pessoa apaixonada, mas é assim mesmo. Do mesmo jeito que quando a gente está apaixonado, a gente quer falar do nosso amor para todo mundo. Quando a gente vivencia uma comunhão direta com Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor vão perceber a diferença em nós. Elas vão sentir que nós somos diferentes. Isso vai acontecer. Eu quero que você repare comigo aí 3 coisas também em relação do contato que a igreja de Jerusalém tinha de uns
para com os outros. Se você olhar no verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam também no quê? Na comunhão. Se você ler aqui os versos todos, reparando a questão da comunhão, você vai perceber que os irmãos da igreja de Jerusalém, eles se amavam profundamente. Repare, por exemplo, o que está no verso 44 aí, olha o que diz o verso 44, ó. Todos os que creram estavam juntos, eles viviam em unidade, eles caminhavam juntos, eles tinham a alegria de estar juntos. Diz o verso 45, que eles partilhavam os bens que tinham. Se você olhar ali no verso 46, você vai ver que perseveravam unânimes no templo. Eles se reuniam para louvar a Deus, mas eles não só se reuniam no templo, eles também partiam o pão de casa em casa, sentiam a alegria de estar na presença de Deus na igreja. E eu quero perguntar para você, quando você acorda sábado de manhã, você sente alegria em vir à casa de Deus? Você tem sentido esse prazer de estar na comunhão dos irmãos? Você gosta de estar no templo? Porque quando a gente vive essa comunhão diária com Deus, isso vai ser uma realidade para a gente. Às vezes a pessoa fala, mas pastor, eu estou tão desanimado de ir na igreja. Mas muitas vezes isso reflete uma falta de comunhão em casa com Deus. Porque quando a gente busca Deus de verdade, isso vai refletir num culto vibrante, num culto feliz, na comunhão alegre com os irmãos. E era assim que a igreja de Jerusalém vivia. Eles partiam o pão. Não, eles viviam em comunidade na igreja, mas também partiam o pão de casa em casa. Eu não sei se vocês gostam disso, mas eu posso dizer para vocês, como faz bem para mim quando eu como com os irmãos. Vocês também faz bem isso aí? Aquele junta a panela é bom ou não é? Quem aqui gosta? Levanta a mão aí. É maravilhoso, traz a comunhão, traz a unidade. Nós precisamos ser uma igreja que partilhamos de comunhão, não só no templo, mas também precisamos partilhar da comunhão de casa em casa. Isso já é parte, inclusive, dos pequenos grupos, mas não pode ser só no pequeno grupo. A gente tem que ser mais intencional, olhar para aquele irmão da igreja que você não conhece bem, convida ele para almoçar. Inclusive, já estou abrindo aqui minha agenda de almoço, tá? Se alguém quiser. Aproveitar, né, Renan? Mas essa é uma coisa que a gente precisa fazer, irmãos. Nós precisamos partilhar dessa comunhão tão especial. Segunda coisa que a igreja fazia, além dessa maravilhosa comunhão que eles desfrutavam uns com os outros, e eu quero só destacar um último aspecto dessa comunhão, que você percebe ali nas palavras do verso, que os cristãos primitivos que viviam essa comunhão, eles tinham muito apego às pessoas e total desapego aos bens. Vocês repararam isso? Eles se importavam mais com pessoas do que com coisas. É isso que a gente tem falado aqui na Trelice e na Videira, né? Segunda coisa que eu quero destacar acerca disso, é o verso 43, que fala assim, ó, em cada alma havia temor. Olha como é individual, em cada alma, todo mundo estava buscando a Deus, mas olha o resultado desse temor individual. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Queridos amigos, uma igreja que vive individualmente em comunhão com Deus, mas que caminha também em comunhão, em unidade dentro de si, buscando relacionamento no templo, buscando relacionamento de casa em casa, é uma igreja que, sem dúvida alguma, testemunhará os milagres de Deus. Amém? Nós temos já na história da nossa comunidade aqui, o Espaço Alfa, vários milagres que aconteceram como fruto de oração, que aconteceram como fruto de comunhão, mas os milagres não podem parar. E quando eu estou falando de milagre, eu não estou simplesmente me referindo ao paralítico que anda, ao cego que enxerga, eu estou me referindo a nós enxergarmos a ação de Deus em cada passo do caminho, nós compreendermos os maravilhosos milagres que Deus está operando em nosso meio, e regozijarmos e louvarmos a Deus por esses preciosos milagres. Queridos amigos, nós precisamos sim que Deus opere um milagre na nossa comunidade, nós precisamos da ação do Espírito Santo para tornar nossa igreja mais vibrante, nós queremos impactar a sociedade com o poder do Espírito Santo, e esse milagre é possível acontecer. Nós precisamos só buscar a Deus e termos mais unidade entre os outros. E a terceira coisa que eu quero destacar aqui sobre a comunhão é o que está ali no verso 47, que eu acho extraordinário, irmãos, extraordinário, que diz que eles louvavam a Deus, nós já falamos isso. Mas repara a continuação do verso 47, que diz assim, e contavam com a simpatia de quem?
De quem que eles contavam a simpatia? Da igreja? É de quem? De todo o povo. Quer dizer que a igreja primitiva era uma igreja tão vibrante, em tamanha comunhão com Deus, que impactava de tal forma a sociedade, que todo mundo olhava para a igreja de Jerusalém e se sentia simpatizante da igreja de Cristo. Amém? Era uma igreja que impactava a sociedade, irmãos. Quer dizer que se nós colocarmos em prática isso que nós estamos vendo aqui no texto bíblico, a nossa igreja vai mudar, vai transformar o bairro da Ponta Negra. Amém? Não é esse o nosso sonho como comunidade? Não é esse o plano que nós temos? Imagine nós vivermos com tamanha intensidade tudo isso que as Sagradas Escrituras estão dizendo, de maneira que as pessoas que moram na Ponta Negra comecem a olhar para a nossa comunidade aqui e dizer assim: nós, como bairro da Ponta Negra, somos melhores porque a gente tem a igreja do Espaço Alvo aqui. Nós somos pessoas melhores porque nós temos contato com pessoas que realmente se importam com pessoas e que vivem no Espaço Alfa. Esse foi o resultado da igreja primitiva, uma igreja que transformou a sociedade. E aí um outro detalhe importante, ainda dentro desse aspecto, que como resultado dessa transformação da sociedade, como resultado de ter a simpatia de todo o povo, o final do verso 47 diz: enquanto isso, enquanto eles contavam com a simpatia de todo o povo, e estavam louvando a Deus, e estavam felizes na comunhão com Deus, o final diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Que bênção! Quando nós estamos conectados na videira Cristo Jesus, nós sim produziremos fruto. Quando essa comunhão vibrante estiver em nosso coração, o resultado vai ser não só crescimento espiritual, mas também crescimento numérico. Nós veremos almas sendo ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Esse maravilhoso evangelho que Jesus compartilhou com você, querida amiga, querido amigo, não foi um evangelho para você guardar para si. Ele morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do seu e do meu pecado, para que nós pudéssemos agora vivermos em santidade diante dele e compartilharmos as maravilhosas bênçãos de Deus. Há um texto da escritora Ellen White que me chama muito a atenção, em que ela diz no livro O Grande Conflito, que quando nós estivermos próximos da crise final e começarmos a ver os sinais da crise final acontecendo, muitos de nós se levantarão e dirão assim: sabíamos que essas coisas aconteceriam, mas não sabíamos que seria tão breve. E aí, em resposta, diz ela, que as pessoas que ouvirem nós dizendo, naquele momento, a gente dizendo isso, essas pessoas olharão para nós e dirão assim: vocês sabiam, e por que é que não nos avisaram? Queridos, nós temos uma solene mensagem. Nós temos um precioso evangelho que não podemos guardar para nós. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos partir o pão e dar para os necessitados. A igreja de Jerusalém era uma igreja que supria a fome física das pessoas. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque eles se importavam com as questões sociais. Mas eles não supriam só a fome social, eles supriam também a fome espiritual. E nós precisamos ser essa igreja que é um reflexo do amor de Jesus, porque em breve esse Jesus Cristo vai voltar, e ele diz que quando ele voltar, em Mateus 25, ele diz que vai olhar para o grupo de pessoas e vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, e possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram me visitar. E aí essas pessoas dirão: mas quando fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Esse é o evangelho de Jesus. O evangelho em que pessoas transformadas por Jesus cuidam de outras pessoas. E essa celebração aqui é a celebração onde nós exaltamos a Jesus por essa tão grande salvação que ele realizou em nós e por essa grande missão que ele nos dá de partilharmos essa salvação com as outras pessoas.